Olá, bom dia. Está no ar o CMC TV em destaque de hoje. Durante a próxima hora, trazemos-lhe um pouco do que pode ver todos os dias na CMC TV. A televisão do Correio da Manhã Canadá. Entre os destaques de hoje, a polêmica envolver a família de Justin Trudeau numa decisão que o primeiro-ministro disse já ter se arrependido. Turismo local pode dar um novo fôlego à retoma da economia canadiana. Mais um episódio do segmento Saúde e Bem-Estar e os pormenores de uma homenagem à cantora Amália Rodrigues em Montreal. Isso e muito mais logo após um curto intervalo. Este segmento é oferecido por SDA Building Services. Our performance makes the difference. E também é oferecido pela Lyon Ontario Provincial District Council. I've worked in construction for 40 years. I am, and always will be, LiUNA. No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. O Canadá é provavelmente o país onde reside a maior comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Está bem integrada sem nunca ter perdido as raízes. Para apoiar e projetar de forma correta a vida de mais de 600 mil portugueses aqui residentes, o Correio da Manhã Canadá é a companhia perfeita com a informação necessária. Correio da Manhã Canadá. O jornal português de maior circulação no Canadá. Já é a altura de dar férias ao seu sofá. Venha ao Festival de Cinema Lavazza Drive-In sob as estrelas, apresentado por IC Savings, com o apoio da Rádio Chin, do ICFF e da LiUNA AUPDC, no Ontario Place, entre os dias 20 e 31 de julho. Partilhe emoções novamente juntos. Os melhores e mais recentes filmes dos 10 países mais atingidos pela pandemia, incluindo Back to Maracanã em português, no dia 23 de julho. Bilhetes à venda em icff.ca. Informações pelo 416 893 3966. Começamos o programa de hoje com a informação de que o Serviço de Fronteiras canadiano não sabe onde estão dezenas de milhares de pessoas sinalizadas para sair do país. Um relatório apresentado na Câmara dos Comuns revela problemas na atuação da Canada Border Services Agency. Trata-se da agência responsável pelo cumprimento de ordens de afastamento de pessoas, de forma a garantir a segurança pública e a integridade do sistema de imigração canadiano. De acordo com o Auditor-Geral, o Serviço de Fronteiras não procedeu à retirada da maioria das pessoas sinalizadas para sair do país. Em dezenas de milhares de casos, perdeu o contacto com essas pessoas. 50 mil pessoas foram sujeitas a ordens de afastamento desde abril de 2019. O paradeiro de 2/3 dessas pessoas é desconhecido, o que equivale a 34.700 casos. Dessas pessoas, 2.800 têm antecedentes criminais. Problemas na qualidade da informação e falhas na gestão dos casos conduziram a atrasos evitáveis, diz o auditor. Dificuldades na partilha de dados com as autoridades de imigração também atrasaram o processo. O Ministro Federal da Segurança Pública, que é responsável pela agência, disse aceitar as recomendações do auditor para corrigir os vários problemas. Bill Blair antecipa melhorias na estratégia de afastamento das pessoas e uma repriorização dos casos.
E os Estados Unidos da América estão a pressionar o Canadá a reabrir as fronteiras. Vários membros do Congresso norte-americano apelam à negociação imediata de um acordo. O Canadá, por sua vez, diz que qualquer decisão terá em conta o interesse dos canadianos. Um grupo bipartidário de 29 membros do Congresso norte-americano enviou uma carta ao ministro federal canadiano da Segurança Pública, Bill Blair, a apelar à reabertura das fronteiras entre o Canadá e os Estados Unidos. No documento, defendem a criação imediata de um quadro de reabertura por fases e falam em tensões desnecessárias devido às restrições na circulação entre os países. O Canadá respondeu ao pedido através de uma porta-voz da vice-primeira-ministra, Chrystia Freeland. Num e-mail, afasta suavemente as tentativas de reabertura ao dizer que as negociações estão em curso, mas que ambos os países concordam que as atuais medidas têm funcionado bem. A prioridade absoluta do governo do Canadá é a segurança e a saúde dos canadianos, diz a mensagem, e qualquer decisão será tomada pelos canadianos e para os canadianos. As fronteiras entre o Canadá e os Estados Unidos foram fechadas no dia 21 de março. Mantêm-se apenas as travessias essenciais, como o transporte de mercadoria ou as viagens a trabalho. O prazo já foi alargado várias vezes e a mais recente ordem de encerramento é válida até ao dia 21 de julho. Mas as autoridades já confirmaram que poderá ser estendido até agosto. A pandemia da Covid-19 está a transformar a economia e o turismo doméstico parece ser uma nova tendência. No Canadá, nestas férias de verão, muitos estão a optar por destinos mais próximos de casa. Para muitos canadianos, o verão é sinónimo de viagens, mas com a pandemia da Covid-19, muitos estão a optar por destinos menos distantes. Este novo comportamento turístico está a ser reconhecido e promovido por várias organizações. O turismo de Ottawa, por exemplo, apelou recentemente a que os residentes da cidade explorassem estabelecimentos locais. A entidade desenvolveu inclusivamente um passaporte digital para os residentes de Ottawa e Gatineau, que dá descontos em mais de 60 locais, incluindo hotéis, restaurantes, lojas ou atividades ao ar livre. Por outro lado, há mesmo quem fale numa maior procura turística em tempos de pandemia. No município de Gimli, em Manitoba, por exemplo, a coordenadora municipal do desenvolvimento económico e do turismo dá conta de um aumento dos visitantes, sobretudo de canadianos residentes na província. Brittany Eisfeld antecipa que o turismo permaneça forte em Gimli durante o verão, apesar da maioria dos eventos terem sido cancelados devido à pandemia. Acompanhe mais alguns destaques da semana no Canadá. Uma nova pesquisa perguntou aos canadianos se o governo federal deve acabar com os subsídios criados durante a pandemia. O inquérito sugere que as opiniões estão divididas. 41% respondem que as ajudas devem ser cortadas imediatamente e 44% defendem que os subsídios devem continuar, apesar das projeções do déficit se situarem nos 343 mil milhões de dólares. 78% dos inquiridos manifestam preocupação relativamente a essa expectativa do déficit e 60% acham que a única solução é o corte do dinheiro dado pelo governo aos canadianos. Já 21% dizem que a solução é aumentar os impostos. O inquérito, conduzido pela Ledger e a Association for Canadian Studies, entrevistou 1.523 pessoas entre 10 e 12 de julho. Um dia depois, o governo liberal anunciou a extensão de um dos maiores apoios de emergência até dezembro de 2020, o Canada Emergency Wage Subsidy.
17 de julho foi a data escolhida para o arranque da terceira etapa da retoma económica de Ontário. A nova fase prevê a reabertura de restaurantes e bares em espaços fechados, ginásios e cinemas, entre outros locais. Além disso, aumentam também os limites do número de pessoas por local. Em espaços fechados, podem agora reunir-se até 50 pessoas. No exterior, podem ser até 100. A terceira fase não se aplica, contudo, a todas as unidades de saúde pública da província. This includes all communities except the following regions: Toronto, York Region, Peel Region, Durham Region, Niagara, Windsor-Essex, Haldimand, Norfolk, Halton, Hamilton, and Lambton. As we all know, these regions entered Stage 2 later on, so we need just a little more time. I want the people in these regions to know that we won't leave anyone behind. Na terceira etapa, a regra do distanciamento social continua a ser válida, além de outras restrições que variam de espaço para espaço. A lista completa dos locais que podem reabrir está disponível no site do Governo Provincial. Vamos a mais um intervalo e regressamos já com mais dicas de saúde e bem-estar e a polêmica sobre a We Charity e a família Trudeau. Aguardem! Há 35 anos que a Ferma Food Products importa os seus produtos favoritos de Portugal. Com armazéns de distribuição em Toronto e Montreal, já sabe que o seu supermercado local terá sempre marcas Ferma e as melhores marcas de produtos alimentares de Portugal. Tudo o que a sua família gosta. Ferma Foods para si e para a sua família. Disponível no seu supermercado local. À medida que os negócios reabrem, continue a praticar distanciamento físico e a lavar as mãos frequentemente. Ajude a parar a transmissão do Covid-19. Visite ontario.ca/coronavírus. Pago pelo Governo do Ontário. Na Lota Seafood encontra os melhores produtos portugueses a preços imbatíveis. Temos uma grande seleção de peixe fresco, bacalhau, queijos e enchidos. E se não tiver tempo para preparar as suas refeições, nós fazemos isso por si. Visite-nos. Estamos à sua espera na Dundas Street West, no 1455. Proprietários e construtores confiam em Senso Building Supplies pela alta qualidade e ferramentas de alto nível. Tijolos, pedra, blocos de cimento, pedra natural, drywall e isolamento. Crie uma atmosfera relaxante. Permacon, o maior fabricante de produtos de cimento para jardinagem e indústria de pedreiros. Senso Building Supplies mantém um serviço superior de atendimento com entrega ao domicílio ou no local de trabalho. A partir de julho de 2020, a TAP inaugura 2 novas rotas. Toronto-Ponta Delgada e Montreal-Lisboa. Viaje com a TAP com toda a confiança. Reserve já em flytap.com. O governo federal canadiano está a ser palco de mais um escândalo. Desta vez, a polêmica envolve familiares do primeiro-ministro. Ainda assim, um inquérito revela que muitos canadianos continuam a apoiar Justin Trudeau. Fique a par dos pormenores. A semana arrancou com a organização We Charity a divulgar diversos anúncios e um comunicado oficial dos seus cofundadores que explicaram a participação da instituição no programa de voluntariado para jovens. A We Charity foi escolhida pelo governo federal para administrar um fundo de 900 milhões de dólares, destinado a programas que pagam bolsas a estudantes de 7.000 escolas que desempenham trabalhos voluntários em 3.000 instituições de caridade. O fundo foi anunciado em junho para ajudar os estudantes que estavam em dificuldades em encontrar trabalho durante o verão por causa da pandemia.
O governo alega que os próprios servidores públicos indicaram a instituição para gerir o programa. The recommendation of the public service, we accepted the recommendation. It's well known that the Prime Minister and his wife have spoken at We Charity event, and we will work with the Ethics Commissioner to answer any questions that he may have. Os cofundadores da We Charity, Craig e Mark Kilberger, explicaram que a instituição não teria lucros com o contrato e que já fizeram o mesmo trabalho anteriormente para governos de diversos partidos políticos. A polémica surgiu porque familiares do primeiro-ministro foram pagos como palestrantes em eventos passados pela organização. Nos últimos 4 anos, Margaret Trudeau, mãe do primeiro-ministro, recebeu $312.000 pela participação em 28 eventos. Entre 2017 e 2018, o irmão de Justin Trudeau, Alexandre, falou em 8 eventos e recebeu $40.000. E a primeira-dama canadiana, Sophie, recebeu $1.400 ao participar num evento em 2012. A We Charity afirma que o pagamento de familiares de Trudeau foi feito por patrocinadores, que nenhum recurso público foi utilizado, mas que mesmo assim esta prática já foi reconhecida como um erro pela própria instituição e a organização foi reembolsada. Com a repercussão do caso, a We Charity desistiu de gerir o fundo governamental, mas a oposição quer mais explicações, não apenas de Trudeau, mas também do Ministro das Finanças, Bill Morneau, que tem 2 filhas também envolvidas em eventos da We Charity. We need answers to these questions. I will be adding Justin Trudeau's name to the list of witnesses. I will be calling on him to appear and testify under oath after being sworn in. Trudeau afirmou que não tinha conhecimento do envolvimento dos familiares na instituição. Reconheceu que deveria saber e lamentou que a sua família tenha sido envolvida na polémica. I knew that they were working as professional public speakers and worked for a range of organizations, including We. It is not a surprise to me that they got paid by We, but I didn't know how much they got paid by We, but I should have. I regret this because something that I care deeply about, getting young people opportunities to serve, has become more difficult because of a mistake I made. We're going to work very, very hard to ensure that these young people continue to get opportunities to serve. O governo prometeu colaborar com o esclarecimento do caso e transferiu a gestão do fundo para o Departamento Federal de Emprego e Desenvolvimento Social. Enquanto isso, e apesar do novo escândalo, Justin Trudeau continua a contar com a aprovação de metade dos canadianos, como revelou um inquérito do Angus Reid Institute. Desde que o envolvimento dos familiares do primeiro-ministro no caso foi divulgado, houve uma ligeira queda na aprovação do governo liberal. Em maio, 55% dos eleitores canadianos aprovavam o desempenho de Trudeau e em junho, após o escândalo We Charity, essa percentagem caiu para 50%. Ainda assim, esse valor situa-se acima dos 33% que foram registados antes da pandemia da Covid-19. A forte aprovação, revelou o inquérito, é originada principalmente pelas atuais prioridades dos canadianos, que estão preocupados com o combate à pandemia e a recuperação económica do país. O Canadá vai juntar-se a um grupo internacional de 22 países que tem como objetivo a defesa dos oceanos. A Global Ocean Alliance quer conservar 30% de todo o território marítimo do mundo até 2030. A Global Ocean Alliance foi criada no ano passado pela Grã-Bretanha com a meta de proteger 30% dos oceanos de todo o mundo até 2030. O Canadá anunciou agora que vai juntar-se ao movimento internacional que inclui 22 países, incluindo Portugal, Itália e a Alemanha. Nações insulares como as Seychelles e as Ilhas Fiji também fazem parte do grupo. O anúncio foi feito pela Ministra Federal da Piscicultura e dos Oceanos, Bernadette Jordan. O Canadá tem a costa mais longa do mundo e uma economia fortemente baseada nos ecossistemas do mar. Já tinha anunciado uma meta de conservação de 25% da sua costa e zonas marinhas até 2025. A percentagem de área protegida situa-se atualmente nos 14%. Há cuidados importantes a adotar para ouvirmos bem. O especialista Carlos Valente traz-nos hoje informações fundamentais para uma boa saúde auditiva. Bem-vindo a mais um segmento Saúde e Bem-Estar. Hoje vamos falar de aparelhos auditivos e de saúde auditiva, não é assim, Carlos? É mesmo.
Então, explique-me, o que é que podemos encontrar no seu consultório? O nosso consultório, que está alocado na nossa comunidade já há 20 anos, oferece todos os serviços sobre audição, tanto como proteger a audição quando uma pessoa está a trabalhar em sítios de barulho, como a nossa comunidade sabemos que muita gente trabalha em sítios de barulho, construção e fábricas e tal. O nosso consultório oferece este serviço para proteger a audição, mas também para quem já perdeu a audição, ajudamos as pessoas a ouvir, tanto como fazer os testes, a colocar o aparelho, programar o aparelho em todas as áreas, tanto faz ser pessoas que têm seguros ou pessoas que estão na Workmen's Compensation, que têm a falta de audição por intermédio do trabalho que tiveram, dos perigos de barulho. Então não há necessidade de ser referido pelo seu médico de família? Não é necessário. Basta a pessoa telefonar, marcar um apontamento e com o apontamento fazemos os testes, fazemos a consulta, que a consulta é tão importante. Talvez mais importante é poder falar na nossa língua, porque a pessoa que está a sofrer de audição às vezes tem dificuldade em entender e perceber a conversa só lá no nosso consultório. Todos nós falamos português. Ótimo. E é fantástico, é ótimo, é tão importante. E fazemos este teste, colocar os aparelhos e estes também exames de ouvidos, cera, estas coisas relacionadas. A perda auditiva acontece mais quando envelhecemos ou é um estigma que não está correto? Há dois tipos de falta de audição. Há aquele que é mecânico, pode ser de um acidente, por exemplo, um tímpano que rebentou quando a pessoa foi criança, muitos pus dentro do ouvido, ou o que se vê mais é a vinda da idade e estar num ambiente barulhento, muito barulho. Nestes casos, o barulho ataca o nervo do ouvido e a pessoa perde a audição em sons agudos. Isto é que é tão importante saber, porque as pessoas que têm falta de ouvido dizem, olha, eu ouço, mas não entendo o que estão a dizer. Daí ser tão complicado uma pessoa perceber que não está a ouvir. E é importante o papel da família nestes casos. É tão importante. Não é preciso a pessoa saber que o colega, o marido que não ouve bem, e ficar irritado, falar alto. Exato. É falar claro e à frente da pessoa, porque a pessoa tem dificuldade em ouvir. É como uma pessoa com óculos, se tiver um sítio escuro, não vê tão bem. Nós oferecemos estas ajudas todas e tanto eu como as nossas secretárias estão bem treinadas e a minha esposa que toma conta da WSIB, as pessoas que têm o claim para intermédio da Workmen's Compensation, nós tratamos todos os assuntos sobre a audição. É isso que vos diferencia, se calhar, de outros consultórios? A diferença talvez será a nossa vontade que temos em ajudar, isto é a verdade, e segundo, poder falar português. É tão importante. Se trazer uma pessoa, não sei se tens ouvido aquela história, são 10 pessoas seguidas, uma pessoa começa a contar a história e quando chega a última pessoa... O jogo do telefone. O jogo do telefone é uma conversa completamente diferente. Por isso, convém a pessoa dizer, olha, eu tenho dificuldade em ouvir os meus filhos. Ou os meus netos, não consigo ouvir os meus netos. E eu já sei que é uma falta de sons agudos. Só a pessoa necessita um aparelho um bocadinho diferente. O processo é marcar a consulta, teremos uma conversa, fazer o teste e mais conversa. Daí, depende. Okay. E para terminar, quer deixar algum conselho? Olha, é só dizer, Dina, que eu aconselho toda a gente a fazer um teste quando chega aos 50 para cima, mas pensem que não tem falta, convém fazer um teste, pode fazer em consultórios como o meu, nos hospitais. É bom saber e é bom saber que há opções, não é dizer que tem que ser neste momento, mas é melhor saber do que não saber. Em inglês é knowing is power, saber é poder. Era isto mesmo que eu queria dizer, saber é poder, só convém fazerem o teste. Muito obrigado e com gosto para atender vocês quando for necessário. E no próximo programa o que é que vamos falar? Sim, no próximo programa vamos falar uma coisa muito importante da nossa saúde, respirar, dormir bem, tanto a pessoa respirar e dormir bem à noite e o companheiro dormir bem e não estar ali a bater as costelas do companheiro. Não perca e até à próxima. Já a seguir, os destaques internacionais da semana e as palavras de sabedoria do segmento A Esperança.
Osler Fish Market, o melhor mercado e armazém de mariscos e pescado. Com peixe fresco todos os dias. Temos para si e para a sua família a melhor qualidade. Nós conhecemos a origem dos nossos produtos. Irá certamente encontrar aqui algo novo e delicioso. Venha ver por si mesmo o Osler Fish Market, no 16 da Osler Street, em Toronto, na Dundas e Dupont. SDA Building Services. Proteção sanitária proativa de agentes infecciosos ultrassecos Max Fogger. Lavagem minuciosa de mãos com soluções antivirais. Conosco, a competência é tudo. Nebulizador com tecnologia antibacteriana e biotecnológica. Mata mais de 99,99% dos vírus, germes e bactérias presentes no bolor. O nosso desempenho faz a diferença. Contacte-nos para mais informações. SDA Building Services. Correio da Manhã Canadá Televisão, 24 horas por dia no canal 893 da Bell 5. Reportagens da comunidade, entrevistas, entretenimento e muito mais. Adquira já! No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. Já é altura de dar férias ao seu sofá. Venha ao Festival de Cinema Lavazza Drive-In sob as estrelas, apresentado por IC Savings, com o apoio da Rádio Chin, do ICFF e da Liuna AUPDC, no Ontario Place, entre os dias 20 e 31 de julho. Partilhe emoções novamente juntos. Os melhores e mais recentes filmes dos 10 países mais atingidos pela pandemia, incluindo Back to Maracanã em português, no dia 23 de julho. Bilhetes à venda em icff.ca. Informações pelo 416 893 3966. O Canadá vai proibir a importação de cachorros com menos de 8 meses de idade da Ucrânia. Na origem da decisão, a morte de 38 cães a bordo de um avião que chegou a Toronto no mês passado. Um avião chegado ao Toronto Pearson International Airport no dia 13 de junho soou o alerta sobre a importação de cães da Ucrânia. Dos cerca de 500 cachorros que chegaram no voo da Ukraine International Airlines, 38 foram encontrados mortos. Muitos outros apresentavam sintomas de desidratação, fraqueza e vômitos. O episódio levou a que a Canadian Food Inspection Agency abrisse uma investigação, tendo decidido, entretanto, proibir a importação comercial de cachorros com menos de 8 meses da Ucrânia. A entidade diz basear-se em possíveis falhas nos requisitos de importação, incluindo falta de cuidados com o bem-estar dos animais. Em junho, a Ukraine International Airlines lamentou a perda trágica dos animais a bordo de um dos seus aviões. Disse estar a trabalhar com autoridades locais de forma a impedir que o episódio se repita. Hora de saber as principais notícias da semana noutros países. Os destaques internacionais que pode acompanhar diariamente na CMC-TV também pode ver aqui. Apesar de alguns países terem superado o primeiro pico da pandemia, nos últimos dias têm-se registrado surtos em várias regiões da Europa. Too many countries are headed in the wrong direction. The virus remains public enemy number one, but the actions of many governments and people do not reflect of this
No Reino Unido tem-se registado cerca de 100 de surtos por semana. Um dos últimos foi numa propriedade agrícola com mais de 70 infectados. Mesmo assim, o país vai aliviar as medidas de restrição. Na Alemanha, o alarme soou com um surto que infectou mais de 1.500 trabalhadores de uma fábrica de carne. O ministro da Saúde alemão referiu que o perigo de uma segunda vaga é real e criticou vários turistas do país. É em território espanhol que a situação parece ser de revés, com 120 surtos ativos. O governo regional da Catalunha impôs novas medidas de confinamento parcial e limitou as saídas de casa ao trabalho e outras situações essenciais em 8 municípios. Mas a Justiça espanhola suspendeu a medida. Já o governo catalão promete recorrer. Por outro lado, a Grécia volta a aceitar voos do Reino Unido nos aeroportos nacionais. Os passageiros estão obrigados a apresentar um teste negativo à Covid-19. O agravamento mundial da pandemia levou a Hungria a fechar portas a residentes em países africanos, asiáticos e alguns europeus. A cientista chinesa Lin Mengyan, especialista em virologia e imunologia, realizou uma investigação clandestina sobre o novo coronavírus. A dimensão das suas descobertas sobre o perigo da doença e a reação do governo chinês levaram-na a tomar uma decisão: fugir o mais depressa possível da China. If I tell it in Hong Kong, the moment I start to tell it, I will be despaired and killed. No one can hear me. Lin Mengyan afirma que Pequim mente sobre a Covid-19 porque a China já possuía informações sobre o perigo do novo coronavírus antes de reconhecer a existência da doença no final de 2019. Yan garante que também a Organização Mundial da Saúde tinha conhecimento da existência e do perigo do novo coronavírus muito antes de anunciar o surto que ocorreu em Wuhan. Depois dos testes em laboratório, cientistas australianos começaram os ensaios clínicos em humanos de uma vacina contra a Covid-19. A vacina está a ser injetada em 2 doses a cada 4 semanas. Os investigadores vão analisar a reação dos participantes monitorizados durante 12 meses. Os resultados preliminares devem ser divulgados no final de setembro. A vacina pode estar pronta a meio do próximo ano. A atriz norte-americana Naya Rivera morreu a salvar o filho de 4 anos. O barco em que seguiam os dois foi apanhado pelas fortes correntes de um lago na Califórnia. Esta é a conclusão das autoridades, que afirmam que Naya Rivera usou as suas últimas forças para retirar o filho da água. O corpo da atriz foi encontrado esta segunda-feira e a investigação vem agora explicar que Naya e o filho ficaram em apuros devido às correntes do lago Piru, na Califórnia. Naya terá feito tudo para salvar o filho. Mãe e filho estariam dentro de água quando o barco onde se encontravam começou a ser arrastado pelas correntes. Naya conseguiu colocar a criança de volta na embarcação. A criança foi encontrada mais tarde, sozinha, com o colete salva-vidas vestido e a dormir no barco à deriva. Naya Rivera tinha 33 anos. A estrela de Glee interpretou a personagem de líder de uma claque no ensino secundário até 2015. O drama musical televisivo foi um dos maiores sucessos da cultura pop. A questão racial e o valor de cada um de nós são os temas da mensagem deste domingo no segmento A Esperança. Vale a pena ver e refletir. Este programa é oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. Alma luz, caminho, uma solução para si. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Olá, hoje gostaria de lhe falar sobre o seu e o meu valor. A propósito de alguns acontecimentos recentes que têm trazido ao de cima a questão racial, vejo a necessidade de todos nós relembrarmos onde está o nosso valor. Mas deixe-me dizer-lhe primeiro onde o seu valor não está. Não está na sua raça, cor ou cultura. Também não está nas suas habilitações académicas, cursos, habilidades intelectuais ou outras que possa ter ou vir a desenvolver. Não.
O seu valor também não está no que os outros pensam ou falam a seu respeito. E também não está naquilo que nós próprios pensamos e sentimos acerca de nós mesmos. O nosso valor é único, incalculável e permanente. E eu repito, o nosso valor é único, incalculável e permanente. E esse valor foi-nos atribuído não por homens falíveis e limitados, mas pelo ser mais sábio, inteligente e perfeito na sua ação, e eu refiro-me ao próprio Deus. É importante lembrarmos que todos nós somos obra e criação de Deus, mas não uma obra qualquer. Somos, aos seus olhos, aos olhos do Todo-Poderoso, do ser mais fantástico e inteligente, nós somos especiais. Quando Deus criou os céus e a terra e tudo o que nelas há, está escrito nos primeiros capítulos do livro de Gênesis que foi a última criação de Deus a que foi considerada a sua obra-prima, isto é, o ser humano. Depois de tantas obras maravilhosas que o grande Criador fez, consideremos os céus, a terra, os mares, as plantas, as árvores, os animais, com toda a diversidade e espécies, obras as quais Deus considerou como bom. Foi, contudo, o ser humano aquela obra a qual Deus declarou como sendo muito bom, ou seja, a sua obra por excelência. E o nosso valor está aí, na forma como Deus nos criou e avaliou. Somos a sua obra-prima, a única feita à imagem e semelhança do próprio Criador. Somos, por isso, de valor incontável, acima de qualquer outra coisa. É assim que Deus nos viu e é assim que Ele ainda hoje nos continua a ver. E essa é a parte fantástica. É que apesar das nossas imperfeições e atos errados, ainda assim Deus continua a ver-nos com os mesmos olhos. É difícil para nós entendermos isso, pois a nossa tendência é avaliarmos-nos a nós mesmos e aos outros de acordo com as ações e o desempenho. Se o que fazemos ou o que os outros nos fazem é bom, então damos valor. Mas se porventura o oposto acontece, achamos que já não temos valor. Mas não é assim que Deus nos vê. Ele vê-nos e valoriza-nos para além dos nossos atos e além dos nossos erros. É por isso que, apesar de nós cometermos pecados, erros, falhas, algumas até bastante graves, ainda assim Deus nos ama. E ama de tal forma que enviou o seu Filho Jesus para nos salvar da nossa triste condição. É como se fôssemos uma criança que se envolveu na lama e se tornou toda suja. E agora, cobertos de tanta sujidade, a qual a Bíblia chama de pecado, ficamos tristes a achar que não temos tanto valor. A verdade é que Ele vê-nos para além da tal lama suja do pecado que por vezes nos envolve. Mas a sujidade do pecado leva-nos a olhar para nós próprios e a pensar que já não temos valor. Leva-nos também a olhar para os outros e a pensar, de igual modo, desvalorizando o outro. Passamos então a ver tudo e todos com uma visão suja e completamente distorcida da realidade, onde vemos cores, raças e tantas outras diferenças como se de aspectos negativos se tratassem, quando na verdade se trata de uma variedade e diversidade perfeita, tal como em todas as obras que Deus criou. Precisamos, sim, que os nossos olhos sejam limpos e que a nossa visão deixe de ser turva e passe a ser mais clara e real. Uma visão correta segundo Deus, o Criador, onde somos todos valiosos e até mesmo com as nossas diferenças e com todos os aspectos positivos, mas também negativos. Precisamos então de deixar Deus limpar a nossa visão, pois é Ele melhor que ninguém que nos pode ajudar nesse sentido. E há muito que Deus quer fazer isso. Deus olhou para a nossa condição e decidiu enviar o seu Filho Jesus para nos salvar. Está escrito então que Jesus veio para nos purificar
nos limpar da sujidade do pecado. E quando aceitamos Jesus, é isso mesmo que acontece. Uma vez retirados da lama e sujidade do pecado, Jesus limpa-nos de modo a restituir-nos o nosso valor e dignidade e passamos a ver tudo e todos de modo diferente. Jesus ajuda-nos a entender o nosso valor pessoal, mas também a ver o valor dos outros à nossa volta. E por isso passamos a ter uma avaliação nutrida de amor, de respeito, de valorização equilibrada, tanto acerca de nós mesmos como de todos. Diz ainda o Salmo 40, versículo 2: Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Diz este verso depois que Ele veio para nos salvar e limpar. Jesus coloca-nos num lugar seguro, onde os nossos passos passam a ser firmes. Ou seja, temos uma nova oportunidade, um novo caminho que Ele nos dá, onde podemos dizer adeus às inseguranças, adeus à miséria e adeus à visão turva. Nesta nova condição e caminho que Jesus nos oferece, aprendemos agora a viver tal como Jesus nos ensinou, amando a Deus em primeiro lugar e amando ao próximo como a nós mesmos. E não olhamos mais às diferenças, sejam raciais ou outras, mas olhamos para nós e para os outros, tal como Deus nos olha, com valor, com muito valor. Lembre-se que fomos todos criados à imagem e semelhança de Deus e somos todos nós, sem exceção, obra-prima da mão de Deus. Obrigado pela sua companhia. Eu chamo-me Rui Nunes e este programa foi da responsabilidade da Igreja Novas de Alegria em Toronto. Um abraço. Há uma luz, caminho, uma solução para ti. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Este programa foi oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. Após mais um intervalo, os pormenores de uma homenagem à eterna rainha do fado, Amália Rodrigues, em Montreal. E o resumo do Azores em destaque de hoje. À medida que os negócios reabrem, continue a praticar distanciamento físico e a lavar as mãos frequentemente. Ajude a parar a transmissão do Covid-19. Visite ontario.ca/coronavírus. Pago pelo Governo do Ontário. Olá, eu sou Filomena Silveira, Chartered Professional Accountant. Se esta é a altura em que a sua empresa está pronta para fechar as suas contas anuais e submeter as declarações de imposto ao Governo, eu estou aqui para lhes ajudar de uma maneira mais eficiente a fazer o seu planeamento do seu income tax. Nós estamos agora aqui numa locação nova, no College em Ossington, que é mesmo no coração da nossa comunidade portuguesa, para lhes servir melhor. A partir de julho de 2020, a TAP inaugura 2 novas rotas. Toronto-Ponta Delgada e Montreal-Lisboa. Viaje com a TAP com toda a confiança. Reserve já em flytap.com. Este segmento foi oferecido por SDA Building Services. Our performance makes the difference. E também foi oferecido pela Leon Ontario Provincial District Council. I am an artist. I just started my training, and I am Liuna.
Estamos de regresso e vamos já ver o resumo do programa Azores em Destaque, exibido todos os domingos a partir das 21 horas na CMC TV. Seja bem-vindo ao Azores em Destaque de hoje. Nós vamos ter, como sempre, a divulgação da nossa cultura com Andreia Melo e Paula Dias. Elas que são duas artistas, mais propriamente da Ilha do Corvo e ainda da Ilha de São Jorge. Vamos estar também em São Miguel com uma pequena homenagem que a Câmara Municipal de Ponta Delgada fez às festividades que costumam ocorrer nesta cidade por altura do Espírito Santo. Vamos ainda estar à conversa com José Leonardo, ele que fez uma requalificação na Praça do Infante e que tem mais coisas para fazer naquela cidade. Não perca já a seguir um pequeno resumo. Nós iniciámos já este processo com a recuperação do Largo de Dom Luís, onde está a Torre do Relógio, depois do nosso mercado municipal e agora na nova frente-mar da cidade da Horta, que incluiu o Largo do Adro das Angústias, já está bem concluído e inaugurado, a estalagem, o Largo do Infante e toda esta zona até à Lagoa. Onde nós estamos aqui, isto é só um pouco da nova frente-mar que nós queremos para a nossa cidade. Esse espetáculo foi muito bonito e foi muito tocante. Tinha dança, tinha poesia, tinha música e teatro, tudo junto, era multidisciplinar e tinha artes plásticas também. Ainda sinto os pés no terreiro que meus avós bailavam. Temos tido assim os altos e baixos. Neste momento estamos com 20 elementos. Também temos na escola de música, estamos com à volta de 10 miúdos que já estão a aprender. E agora estamos assim. Eu julgo que nós, apesar de tudo, nós açorianos temos de dar graças a Deus, porque tivemos poucos casos de coronavírus. Eles estão a sofrer muito mais do que nós, Canadá e América, portanto daí o meu abraço solidário, que eles consigam vencer esta epidemia. E foi nessa inspiração de querer criar um coração para as pessoas quando passarem aqui pensarem, não é, pronto, sabemos que os médicos já que nos dá a cura, mas o que dá a cura dessa pandemia é Deus. E não é por não se fazer a grande festa do Espírito Santo que não se sente o Espírito Santo em qualquer lugar que eles estejam e, portanto, pratiquem o bem, a amizade e a partilha em qualquer lugar que estejam. Programa completo, esperamos por si no CMC TV, no canal 893 da Bell 5. No mês do seu centenário, Amália Rodrigues é homenageada com um mural artístico na cidade de Montreal. A inauguração oficial foi cancelada devido à pandemia da Covid-19, mas quem quiser pode ver o projeto ao vivo e a cores na popular Avenida de St. Laurent a partir de 23 de julho. Marta Raposo, que é fadista por paixão, faz parte da organização do projeto e deu-nos mais pormenores. Acompanhe a entrevista. Temos connosco hoje Marta Raposo, que é membro do Festival Portugal Internacional de Montreal e fadista por paixão. Marta, muito obrigada por estar connosco hoje. Vais falar-nos sobre um projeto que homenageia um dos maiores símbolos da cultura portuguesa, a Amália Rodrigues, que acaba de assinalar o seu 100º aniversário, se fosse viva, como sabemos. E, portanto, a minha primeira pergunta é em que é que consiste exatamente este tributo que vai ser feito no Canadá à Rainha do Fado?
Então, Teresa, antes de mais, muito obrigada por estares aqui comigo, por me convidares a falar deste projeto tão empolgante. É, de facto, um grande projeto, muito marcante, que vai deixar uma marca, sem dúvida, muito positiva para nós portugueses aqui no Canadá, especialmente em Montreal, no dia 23 de julho. Então, o que é? O projeto é, de facto, um projeto único. O centenário de uma grande diva como Amália é realmente um evento que só se vive uma vez na vida, e trata-se de um mural que será uma obra de arte pintada de 13 a 23 de julho pelo artista luso-canadiano Paulo Carreira, na parede lateral da Quincailleria Açores, que é uma das empresas portuguesas já estabelecidas em Montreal há mais de 50 anos, e em frente ao Parque de Portugal. Eu gostava de dizer, e penso que é muito importante também, que a ideia conta com o apoio de algumas das maiores empresas e empresários mais bem estabelecidos em Montreal há cerca de 50 e 60 anos, portanto, de origem portuguesa, que vão patrocinar este projeto e que vão ver os seus nomes numa placa que vai ficar à vida ao lado deste mural que será pintado. Este projeto de homenagem à Amália Rodrigues ganhou uma dimensão mundial e estamos muito contentes, com emoção à flor da pele, porque realmente já fizemos um primeiro mural em Portugal, em Porto de Mós, onde foi já feita uma inauguração com a participação dos músicos Custódio Castelo e Jorge Fernando. Foi também oferecido este evento aos trabalhadores da linha da frente. Agora há mais pessoas interessadas, portanto vamos ter um mural também em Toronto, vamos ter um mural em França, portanto será feito por uma artista que se chama Nathalie Afonso. E já tem datas para esses murais? As datas não temos, não sabemos quando é que vai ser, tudo isto está em andamento, claro. Mas estamos todos em contacto, portanto é uma questão de meses, de semanas, mas será feito este ano sem dúvida. Temos também New Bedford, que também está interessado em participar, e talvez também no Chile, em Santiago, e mais ainda para vir, portanto isto está a ganhar uma imensidão muito grande. Fantástico. Falando sobre a imagem em específico da Amália que vai ser, enfim, edificada, é alguma fotografia conhecida? É da própria imaginação do artista? Não sei se nos consegue avançar essas informações. Pois é, esse aspecto seria mais o artista a falar, mas pelo que eu percebi é uma inspiração do artista. Eu sei que o Paulo Carreira fez um misto de duas fotos da Amália, portanto é uma imagem que não existe, foi uma imagem criada pelo Paulo. Eu sei que a Nathalie Afonso também se baseia em fotos, em vídeos, mas são imagens completamente novas, portanto são criações originais. Sim. Muito bem. Marta, este projeto já estava a ser pensado há algum tempo? É recente? É alguma resposta à pandemia? Não sei se terá a ver com isso ou não. Não, o projeto foi pensado o ano passado, mas infelizmente tivemos alguns obstáculos que não permitiram avançar. E então este ano voltamos com toda a carga, visto que este ano é o centenário da sua vida, não é? Marta, pelo que sei, vai também lançar uma música. Que música é? É verdade. É verdade. Então, este evento é tão extraordinário e tão único que foi decidido com o Herman Alves, que é de facto a pessoa responsável pela extensão mundial deste projeto, a fazer um tema em português, em francês e em inglês. É a mesma canção que foi adaptada nas 3 línguas, portanto em português, de modo a que o público se possa identificar com o poema, com Amália, na nossa língua de Camões, em francês, de modo a que os francófonos também possam reconhecer Amália na sua realidade, e em inglês também irá ser ainda, já está a meio caminho, portanto irá também ser adaptado de modo a que possa ser entendido, reconhecido esta essência da Amália para os anglófonos. A entrevista completa para ver terça-feira, dia 21, no Jornal da Noite Canadá, no canal 893 da Bell Fibe.
O CMC-TV em Destaque deste domingo chega ao fim e não se esqueça que para ter acesso aos nossos conteúdos, basta ligar para o número que está no ecrã ou aceder ao website da Belfib. Dê uma vista de olhos também nas nossas redes sociais. Há sempre algo interessante a partilhar. A nossa despedida hoje será com a música Flor em Grafite, de Marta Raposo e Irmã Alves, numa bela homenagem a Amália Rodrigues. Obrigada pela companhia e até o próximo domingo. Nas paredes da cidade está um segredo sem idade, o teu semblante de saudade. Ou tristeza ou alegria, são as cores da nostalgia, a tua efígie de rainha. Vens falar-nos de um passado, de algum destino malfadado, guitarra em mão, sai-lhe traçar.